Sim, muito bom dia, esse é o Refil, eu sou o Arthur Gubert, hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025 e no programa de hoje a gente vai falar sobre como a nossa obsessão por eficiência está roubando a nossa humanidade. Um artigo muito bacana da Vogue Austrália. Tem também os americanos que estão se mudando para a Rússia em busca de valores tradicionais, que segundo eles já não existem mais nos Estados Unidos. Vou falar também sobre a preparação da Neoquímica Arena para o jogo da NFL dessa sexta-feira agora. Tem também a revolução de Bad Bunny em Porto Rico e a Nestlé mandando embora seu CEO após ele ter um relacionamento com uma subordinada. O Refil não é notícia, é pra dar um update no teu repertório e te deixar cheio de assunto pra começar o dia. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E com o cupom REFIL, você tem a sua assinatura de café da All Brewder garantida com desconto. O link pra você assinar tá na descrição do episódio, aqui no YouTube, aqui no Spotify. E o cupom é REFIL, beleza? Vamos lá, porque esse artigo aqui chamou minha atenção, acho que ele é bastante contemporâneo e vai dar uma boa provocada nessa nossa forma de enxergar o mundo e as suas facilidades, porque assim, né, a obsessão pela eficiência virou uma religião do ser humano. Tudo precisa ser otimizado, né? O tempo precisa ser otimizado, o trabalho precisa ser automatizado, as nossas relações através de aplicativos como o Tinder, né, para manter contato com pessoas, até o jeito de pedir comida ficou mais eficiente, né? A vida virou um menu de cliques, né? Um para chamar o carro, outro para pedir o jantar, tem mais um para pagar a conta, é conveniente, claro que é, mas como toda promessa de milagre, tem um efeito colateral. E aí, tem esse texto da escritora Sofia Gal, que expõe essa contradição com uma cena bem prosaica, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou. No caso dela é um trem lotado, mas imagina um ônibus, aquele que você pega todos os dias para ir pro trabalho, tão cheio a ponto de você não conseguir nem abrir o laptop ou mexer muito tempo no celular. Essa escritora, Sofia, vê isso de uma forma maravilhosa, porque são esses os minutos que a gente tem para não ser chamado pelo trabalho, para não receber notificações, para ficar apenas contemplando e para se conectar com a nossa humanidade. O problema é que a nossa lógica coletiva não tolera muito bem essa pausa. A gente está convencido de que mais rápido é sempre melhor. E vivemos empilhando, né? Aplicativos que encurtam processos, eliminam fricções. Só que, ao simplificar todas essas tarefas, a gente vai achatando também as experiências. Aquele clique imediato da Amazon ali, o compre agora, né? Substitui a hesitação de pensar se você realmente precisa daquele produto. O atalho constante que a tecnologia nos oferece rouba os intervalos em que a vida deveria acontecer. Se o passado foi uma era do lento, do artesanal, do ritual, o presente é a era da velocidade sem trama. A gente passa dias inteiros resolvendo tarefas por teclado e tela como se a vida fosse um jogo de cliques, né? Onde a gente vai só clique. E a provocação que fica é essa, né? Será que essa eficiência absoluta não custa exatamente o que temos de mais humano? Que é justamente cozinhar, escrever à mão, né? Caminhar sem pressa. Todas essas coisas exigem tempo, exigem hesitação, exigem demora. Talvez a resposta não seja abolir a tecnologia, e eu não acho que é. Mas a gente precisa resgatar uma coragem que esqueceu, a coragem de usar o caminho mais longo, de aproveitar o ônibus lotado, de pensar sobre a receita trabalhosa, sobre a rua sem atalho, porque, no fundo, otimizar tudo pode até nos poupar minutos, mas são esses minutos desperdiçados que dão sentido à nossa vida. Desde a Guerra Fria, Moscou vem cultivando essa narrativa, né, de ser o contraponto moral a um ocidente considerado decadente. E essa lógica voltou a ganhar força nos últimos anos, quando a Rússia passou a se apresentar como guardiã de valores tradicionais, como famílias tradicionais, né, a repulsa àquilo que vem de fora. Eles acabaram assumindo esse papel aí, o que é muito engraçado, né, porque ao mesmo tempo que o governo russo flerta com democracias de esquerda pelo mundo, acabou se tornando reduto de conservadores, especialmente de conservadores americanos. Eles disseram que com essa
esse projeto de vistos de valores compartilhados, né, que eles inventaram em 2004, que é tipo assim, eu não concordo com a política do meu país, eu sou conservador e tal, eles te dão um visto. Eles disseram que já são 150 pessoas por mês que recorrem a esse programa aí. E esse discurso funciona como vitrine política, né? Enquanto centenas de milhares de russos abandonam o país desde a invasão da Ucrânia, fugindo da guerra, do isolamento internacional, né? Tem um pequeno grupo de ocidentais que se desloca na direção oposta. São famílias e indivíduos que querem buscar ordem, identidade cultural e conservadorismo e que, obviamente, acabam virando exemplo de propaganda, porque o governo russo produz vários vídeos, né, bem profissionais, né, divulga na TV, mostrando as histórias dessas famílias americanas, provando que a Rússia segue sendo uma alternativa desejável no mundo. Mas na prática essa integração não é muito simples não, tá? O acesso a serviços públicos como educação pode ser limitado para os estrangeiros. E as promessas de pertencimento passam por burocracia pesada, em alguns casos até por decisões extremas, como a assinatura de contratos militares que aceleram o processo de naturalização. Inclusive tem a história de um americano, né, que levou a família toda pra lá, a mulher e as 3 filhas, e acabou sendo mandado pro fronte da guerra da Ucrânia. Então, tudo vem com algum contraponto, especialmente em um estado que está em guerra, como a Rússia, né? E o contraste não podia ser mais claro, porque de um lado tem a fuga em massa de cidadãos russos e de outro a chegada de estrangeiros que enxergam a Rússia como um abrigo para os seus ideais. O movimento ainda é pequeno em número, mas é grande em simbolismo. Ele reafirma a disputa de narrativas em curso, né? Um país que, mesmo em meio a sanções, isolamento, conflito, insiste em se vender como a alternativa civilizacional ao Ocidente. E isso faz parte dessa guerra cultural que a gente acompanha desde o final da Segunda Guerra, né? Há mais de 80 anos. Mas que vai ganhando tons e vai ganhando curvas na medida que a gente chega na era da criação de conteúdo, né? Então, isso não é novidade, isso vai seguir acontecendo e a gente vai seguir vendo pessoas tomando esse tipo de decisão. Vamos falar de esporte? Porque tem NFL no Brasil, de novo. Logo após o clássico entre Corinthians e Palmeiras, a Neoquímica Arena entrou no processo de transformação para receber o tão aguardado São Paulo Game da NFL no próximo 5 de setembro, agora é sexta-feira, né? Quando Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs vão se enfrentar em solo brasileiro. A preparação envolveu uma série de mudanças estruturais no estádio e também no campo. Todas já rolando, tá? Desde o meio do mês passado, com os ajustes finais sendo intensificados agora nessa semana. No gramado, a NFL bancou totalmente a reforma, que custou cerca de $500 mil, coisa em torno de 2,7 milhões de reais. Eles arcaram com a troca das fibras sintéticas de base que reforçam a fixação da grama natural. Essa modernização, executada pela World Sports, que é a empresa responsável pelo projeto original do campo, né, elevou a qualidade da superfície da grama e garantiu maior estabilidade ao jogo. Na arquibancada foram instaladas estruturas temporárias, adicionando cerca de 1.500 lugares no setor leste do estádio, enquanto assentos provisórios no setor norte provocaram uma redução de aproximadamente 1.600 lugares. Então, a lotação, a capacidade total está em torno ali de 47.800 torcedores, embora nem todos esses lugares possam ser vendidos, porque a NFL exige um espaço para câmeras e tal, para imprensa, então rola uma adequação bastante profunda para receber esse jogo. E o campo também ganhou essas demarcações e pinturas específicas, né, de futebol americano, incluindo as traves, né, e aquelas medidas de jardas. E também houveram melhorias na estrutura interna e externa, com a criação de uma sala de imprensa no 3º andar, uma montagem de uma super loja e uma fanfest no estacionamento. Tu vê que os caras não entram pra brincar, né, cara? Os americanos são bons de espetáculo. Com o último apito da NFL, a logística vai ser invertida rapidamente para adequar o palco próximo jogo do Corinthians, que é no dia 10, contra o Atlético Paranaense. Então, eles montam tudo, fazem a NFL, terminou, já liquida, já recupera e já toca a ficha para a Copa do Brasil. Muito interessante, né? Eu acho incrível como os americanos são bons nisso, né? De fazer espetáculo, de coordenar essa logística e de entregar um produto de altíssima qualidade, tanto para quem joga quanto para quem acompanha o aspecto competitivo, mas sobretudo para quem vê pela televisão, né? Eles são os reis de criar entretenimento esportivo para a TV.
Então, vem aí mais um jogo da NFL no Brasil. Agora é fofoca aqui. Não, ainda não. Fofoca eu vou deixar pro final. Agora eu vou falar do Bad Bunny. Não deixa de ser fofoca, né? O cara é superstar. Não sei se você curte o Bad Bunny. Eu acho bem legal o Bad Bunny. O Bad Bunny, ele mexeu com um aspecto cultural, político, bastante sensível aí nos últimos tempos, né? Que ele fez uma residência de 30 shows em Porto Rico, que é o país dele. Só que isso não foi apenas uma residência, né, em um clube lá, num hotel para fazer 30 shows. Ele imprimiu um marco simbólico e econômico na história da ilha de Porto Rico. Entre 11 de julho e 14 de setembro, que ainda vai mais uns dias, ele está transformando o Coliseu de San Juan em um centro pulsante de cultura, resistência e autoestima coletiva. A ocupação foi total, ó. Foram mais de 400 mil ingressos que se esgotaram em 4 horas no início das vendas. Desses, os primeiros 9 shows foram só para quem mora em Porto Rico. Aí vai o primeiro recado, né? Uma escolha simbólica que celebrou quem é de casa. E o impacto econômico, eu reuni alguns números aqui. Quase milagroso, tá? Considerando que esses shows aconteceram exatamente na época dos furacões, que é quando o turismo de Porto Rico normalmente desaba. A agência Moody, que faz análise, né, de impacto econômico e tal, risco e parará, estimou um impacto direto de 250 milhões de dólares em gasto total, tá? E hospedagem, alimentação e comércio giraram 400 milhões de dólares. Então, assim, tem a grana que vai direto pra ilha e tem a grana que vai direto pra quem tá aos arredores ali, né? Vendendo hotéis, vendendo lanche, vendendo o que quer que seja. E outro levantamento feito pela própria cidade lá de San Juan aponta que foram criados 3.600 empregos diretos, né? Envolvidos a esse número de shows aí que o Bad Bunny tá fazendo. Culturalmente, o impacto foi igualmente profundo, porque para muitos porto-riquenhos, inclusive aqueles que já tinham ido embora da ilha, né, os shows funcionaram como uma catarse coletiva, tipo, celebração da identidade porto-riquenha, que é uma espécie de colônia americana, né? Vários críticos e espectadores compararam o ambiente criado pelo Bad Bunny a uma terapia comunitária, onde símbolos típicos da cultura local se misturaram com música, lembranças, orgulho e resistência. Além disso, o fenômeno transpôs os limites dos palcos. Levantou-se uma onda de engajamento romântico nas redes. Olha que loucura, o uso do modo passaporte no Tinder subiu 52% em Porto Rico. As pessoas foram pra lá pra namorar. E as menções aos artistas na biografia de usuários em redes sociais aumentaram 13%, especificamente entre homens. Mas esse evento foi bem mais do que um sucesso temporário, porque para muitos foi um chamado à soberania cultural. E aqui que o negócio pode ficar um pouco espinhoso, né? Porque a música do Bad Bunny, que é repleta de alusões à gentrificação, ao colonialismo e à memória de um passado coletivo, né, de porto-riquenhos, virou um motor político, porque ele excluiu os Estados Unidos, excluiu continentes da sua próxima turnê mundial e não fez apenas uma escolha logística, ele fez uma afirmação de independência simbólica da sua ilha do coração, Puerto Rico. Legal, hein, Bad Bunny? Mandou bem. Agora sim, fofoca. A gente gosta de uma fofoca, né? E parece que esses CEOs aí andam pisando fora, né? Pisando fora da linha. E dessa vez, velho, foi a Nestlé. Uma das empresas mais low profile, né? A gente nunca fica sabendo de nada da Nestlé. Eles têm uma cultura super conservadora de trabalho. E essa gigante suíça dos alimentos acaba de viver mais um abalo em sua cúpula. Depois de apenas um ano no cargo, o CEO Laurent Fresh foi demitido por manter relacionamento não revelado com uma subordinada, uma violação direta ao código de conduta da empresa. A queda que foi revelada agora no finalzinho de agosto derruba também a narrativa de estabilidade que se esperava depois da saída de Mark Schneider em 2024, que era o ex-CEO. Já saiu num momento turbulento para a empresa e reabriu essa ferida de problemas administrativos no alto escalão da gigantesca Nestlé. E o impacto foi imediato, né?
as ações caíram 3,6% na hora do anúncio, acumulando a desvalorização de quase 20% em um ano. Para uma companhia que é conhecida pela cultura corporativa conservadora e pela imagem de solidez, o choque é profundo, né? Esse CEO aí, o Fresh, havia sido chamado de par de mãos seguras, alguém capaz de desenvolver a Nestlé e colocar ela nos trilhos tradicionais após anos de apostas fora do script. E agora a trajetória dele termina sem pacote de saída e com a lembrança amarga de uma gestão que não conseguiu reconquistar a confiança no mercado. No lugar dele entra um cara bem mais novo, um cara chamado Philipp Navratil, um cara que tem 20 anos de Nestlé, né? Só que ele é bem mais novo, ele não completou nem 50 anos ainda e é considerado uma aposta de risco por analistas. Agora, eu fui atrás de tentar entender o que acontece com esses CEOs e com traição, né? E essas demissões repentinas. Porque o caso do Fresh, da Nestlé, não é isolado. Nos últimos anos, CEOs de empresas de consumo foram afastados por relacionamento no ambiente de trabalho, né? O Steve Easterbrook, do McDonald's, em 2019, foi demitido pela mesma razão. O Ashley Buchanan, da Coles, esse ano, 2025 também. Teve o caso do cara lá no show do Coldplay, né? Cara, esses códigos de conduta para essas empresas globais aí parece que não estão sendo levados muito a sério pelos seus principais funcionários, né? Que são os CEOs. E no fim, a demissão do Fresh é tanto um episódio pessoal quanto um alerta corporativo, porque mostra como a maior empresa de alimentos do mundo tenta reafirmar seus valores no momento de vulnerabilidade. E fica a pergunta, né? Em tempos de desconfiança dos mercados e escrutínio sobre a vida dos executivos, quem realmente vai abastecer a confiança dos investidores? O novo CEO ou uma Nestlé capaz de provar que ainda sabe liderar o setor? São tempos difíceis e não é só pra gente aqui que não é Nestlé, não. É pra todo mundo. O Refil vai ficando por aqui. Cara, eu tô adorando esse calor que tem feito. Vocês não estão gostando? Tô achando o máximo. Como é bom, né? Como a gente se desacostuma rápido do frio. Então a gente tá aí, 6 da manhã, com muito mais disposição pra transmitir conhecimento, pra dar um upgrade no seu repertório, te tornar a pessoa mais interessante da onde você estiver. E eu só peço em troca duas coisas. Primeiro, uma inscrição no canal do YouTube, ok? Refil Podcast. Dá o like lá e te inscreve. E também o compartilhamento do programa no Spotify, caso você prefira no Spotify. Eu vou adorar que você siga lá, dê uma nota também de 5 estrelinhas. E ali no Instagram, onde tem cortes todos os dias, tá? @Refil Podcast no Instagram. Todo dia entra um corte ali pra você ficar por dentro, compartilhar e se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Amanhã eu tô de volta, eu sou o Arthur Gubert, deixo um beijo, um abraço, um desejo de boa quarta-feira aí. Tchau!